Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Boa tarde, obrigado pela audiência aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Eu sou Alexandre Anselmo. Este é o nosso Jornal Nova Era, que traz para você sempre grandes informações da mídia, das emissoras também, TV, rádio, impressa, e nós trazemos sempre, há muitos e muitos anos, essas notícias para serem comentadas na nossa rede Boa Nova de rádio, né? Raramente nós produzimos um jornal que nós tenhamos aí uma matéria de ir a campo, porque o propósito, desde os tempos de Jeter Giacomini Filho, na direção dessa emissora, foi esse de comentarmos as notícias do Brasil e do mundo. Então, mais uma delas para nós conversarmos aqui no Jornal Nova Era, para falarmos de respeito ao próximo, falarmos de contra racismo, contra xenofobia, contra LGBTfobia, contra a gordofobia, ou seja, tudo isso que tem machucado muitas pessoas em prol da alegria e diversão de outros que não têm um olhar respeitoso a essas que têm as suas diferenças, a diversidade. E, à luz da doutrina espírita, também estaremos conversando aqui no nosso Jornal Nova Era de hoje. Agradecendo Thaís Cabenguele na produção, também Jefferson Carvalho na geração da Rádio Boa Nova, Rogério Palma na geração da TV Mundo Maior. E para este programa, e informo a você, é um programa gravado, nós teremos aqui no estúdio a Roseli Aparecida e online Afonso Moreira Júnior. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, gente querida. Estamos aqui para trabalharmos mais um tema muito importante que está aí na mídia. Qual é o limite da expressão, né? Expressão artística. Vamos lá conversar sobre esse assunto. Aguardamos vocês. Muito bem. Boa tarde, Afonso Moreira Júnior. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos e vamos deixar a notícia aos cuidados do nosso âncora, para que ele possa nos dar e dar a todos que estão nos assistindo a oportunidade de entender do que se trata e trazer aqui os nossos comentários, que nós pretendemos acrescentar alguma coisa de útil para nós todos aqui, à luz do Espiritismo com Allan Kardec. Muito bem, hoje não teremos a participação direta do ouvinte, do telespectador enviando a sua mensagem, mas, claro, acompanhando e assistindo. Se, por um acaso, você quiser deixar registrado na transmissão desse programa, sim, posteriormente nós poderemos fazer aí a leitura, um comentário. Será um prazer poder falar sobre a sua participação desse programa e de qualquer outro também. Vamos lá então falar sobre esse caso de humorista que eu propriamente, Alexandre Anselmo, não conhecia, ouvi falar muito por conta da repercussão de quando foi à época citado pelo exagero daquilo que ele chama de humor e liberdade de expressão. Tem se usado muito hoje essa liberdade de expressão, mas uma liberdade que acaba aprisionando aqueles a quem eles direcionam. Aprisionando no sentido de sentir-se acuados, sentir-se sem direito de se manifestar, se defender, porque até no momento de uma defesa acaba-se também sofrendo retaliações. Então, para você entender, o humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por comentários considerados discriminatórios feitos em uma apresentação de 2022 e exibida no YouTube.
Cabe recurso à sentença e o processo corre na Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo. Além da prisão, em regime inicialmente fechado, Léo Lins também deve pagar uma indenização equivalente a R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. O Carlos Eduardo Ramos, que é o advogado do comediante, afirma que Léo Lins vai recorrer da decisão em segunda instância. Em nota, afirmou que este é um triste capítulo para a liberdade de expressão no Brasil, diante de uma condenação equiparada à censura. A censura também, como eu disse, daqueles que sofrem, né? Porque se acaba censurando aquela pessoa. Ou, como dizemos aqui, existe aí um apagamento da mesma. Continuando aqui a nota da defesa, ver um humorista condenado a sanções equivalentes às aplicadas a crimes como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio por supostas piadas contadas em palco, e não é suposta, está gravado, causa-nos profunda preocupação. Por sua vez, a empresária de Léo Lins, a Jaqueline Muniz, afirmou em nota que a decisão da Justiça paulistana é grave e sem precedentes, levanta sérias preocupações sobre os limites da liberdade artística e de expressão no Brasil. A criminalização do humor representa um risco real à liberdade criativa de todos os artistas. A empresária Jaqueline Muniz disse ainda que o comediante deve se pronunciar, aliás, isso já pronunciou, essa matéria já tem alguns dias que esteve na mídia, então ele já fez aí o seu pronunciamento, embora também um outro pronunciamento que ele fez em tom de provocação e chacota. Enfim, o que nós queremos conversar aqui é justamente, né, nós que prezamos pelo respeito das pessoas, temos os nossos momentos de humor, vamos ao teatro, assistimos televisão, os streams, nem tudo que está ali são edificantes, mas também respeitamos o direito daqueles que gostam de assistir determinados conteúdos, ainda que não doutrinários. Aliás, que devemos, na parte da literatura, principalmente, ler outras vertentes, não só religiosa, até porque o mundo não é espírita, nós convivemos com diversas pessoas e nós poderíamos aqui, então, aqui, em qualquer lugar, trocar ideias com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Isso é você adquirir uma cultura, né? Outras culturas, o que nós acabamos tendo aí uma formação de opinião. Vamos entender aqui, ou vamos ouvir, qual o entendimento do nosso amigo escritor Afonso Moreira Júnior sobre esta pauta. Meu caro Alexandre Anselmo, a nossa querida Roselia, você que está nos acompanhando por intermédio desta gravação no feriado de hoje, a questão ela precisa ser comentada a partir de 2 pontos. O primeiro, naturalmente, é a questão da censura, a intervenção da censura. E, em segundo lugar, o comportamento desse comediante, desse humorista, seja lá o que for, esse senhor aí que está sendo alvo desse questionamento que está sendo trazido no jornal Nova Era de hoje. Olhar um pouquinho a história para evitar repetir os erros do passado. Durante o Segundo Império, 1825 a 1891, imperador Dom Pedro II, sem dúvida Dom Pedro de Alcântara, sem dúvida um dos maiores administradores que o Brasil já teve no cargo de comando, comandando o Brasil daquela época num regime parlamentarista. Naquela época, curiosidade, nunca um estadista foi alvo de tanta chacota, de tanta brincadeira, de tanto comentário desairoso por intermédio da imprensa como Dom Pedro II. Cartoons, charges, caricaturas que denegriam a imagem de Dom Pedro II, mas nunca Dom Pedro II tomou qualquer atitude no sentido de coibir ou restringir a ação daquelas criaturas que na imprensa, na época, a imprensa ela tinha uma força muito grande, nós não tínhamos os veículos de telecomunicação, então os jornais da época tinham uma força
muito grande de comunicação, de expressão. E Dom Pedro II era vilmente, muitas vezes, caricaturizado, de forma assim bastante desagradável, incômoda, mas ele nunca tomou nenhuma atitude no sentido de coibir estas manifestações contra a sua pessoa. Bom, aí vem a segunda, a República, ou melhor, a República, a Primeira República. A Primeira República ela vai de 1889 a 1930. Já durante a República, que não era monarquia, a censura pegava um pouquinho pesado. Havia censura nas diversões públicas, na imprensa e no teatro. Ai de quem falasse do presidente. A censura caía pesado. Agora, censura mesmo, censura pesada, mão de ferro, nós tivemos nos anos de 1937 a 1945, durante o chamado Estado Novo, que nada mais era do que uma ditadura imitando o Mussolini, que lá na Itália trazia o fascismo. Então, havia aqui uma admiração muito grande pelo Mussolini, pelo fascismo, e entre 1937 e 1945, Getúlio Vargas, que tinha simpatia por Mussolini, copiou muita coisa de Mussolini, inclusive a censura à imprensa. A censura era pesada, era um instrumento de controle político e ideológico daquela época. Ela existia não para colocar as coisas no sentido moral, evitar descalabros, etc. e tal, mas ela existia para evitar que houvesse oposição à ditadura propriamente dita. Havia o DIP, Departamento que cuidava da censura. Bom, dando um salto no tempo, entre 1964 e 1985, nós temos aí os anos de chumbo, os anos da ditadura militar que ocuparam o Brasil. Nós tivemos o AI-5, o Ato Institucional número 5, que abriu espaço para uma censura pesada que perseguia os opositores políticos do regime. A gente sabe que, naquela época, a imprensa, o teatro, o cinema, a música e os livros estavam sob censura. Havia necessidade de um certificado da censura para que um programa de televisão fosse ao ar, um filme fosse exibido, programa de rádio colocado no ar, um livro publicado. A censura era bastante severa e rigorosa. E, naquela época, eu estava no jornal Estado de São Paulo, e o jornal Estado de São Paulo estava na oposição, naquele momento, 1968, 69, começo da década de 70, estava em oposição ao regime ditatorial. E o censor se instalava, alguém, geralmente um coronel do Exército, que se instalava na redação e que censurava os artigos, proibia isso ou aquilo. A diretoria do jornal, Júlio de Mesquita, ao invés de preencher o espaço censurado com outra matéria aprovada, ele colocava receita de bolo, receita de pratos culinários, versos, para que quem lesse o jornal tomasse ciência, embora sem a comunicação expressa, de que aquilo lá estava ali na primeira página, não por acaso, mas porque o principal havia sido censurado. Bom, nós tivemos aí, um pouquinho antes dos anos de chumbo, nós tivemos os anos JK, Juscelino Kubitschek, aquele presidente se determinou a fazer em 5 anos o que deveria ser feito em 50 anos, recuperando o Brasil do atraso. A censura naquela época, ela não era tão severa quanto agora, e permitia que, por exemplo, aquele que já se foi para a pátria espiritual em 2023, Juca Chaves, considerado o menestrel do Brasil, se manifestasse não com tanta liberdade, às vezes a censura batia na sua porta, mas permitia que ele cantasse em público, pelo rádio, pela televisão, uma música composta por ele, e que criticava abertamente a decisão do governo brasileiro de comprar um porta-aviões. E Juca Chaves cantava assim: um viva para a Inglaterra,
de 82 bilhões. Mas que ladrões! Pela compra do porta-aviões, Minas Gerais. Juca Chaves tinha outras músicas onde criticava atitudes do governo, mas dentro de um parâmetro relativo de bom gosto e um certo cuidado no uso do vocabulário. Não é o caso, expressamente, desse senhor Léo Lins. No caso desse senhor, o humor que ele adota, a linha humorística, como já foi descrito aí na notícia, lido pelo nosso âncora Alexandre Anselmo, é bastante grosseira, é bastante vulgar e bastante desproposital. Isso não é humor, isso é chacota, é deboche. A juíza que interpretou, que deu o pronunciamento, ela diz, não é absoluto, a liberdade de imprensa não é absoluta nem ilimitada. Em caso de conflito com a dignidade humana, vale a censura. Então, eu estou com a juíza nesse aspecto. Agora, cá entre nós, é bom que o âncora repita aí a pena a qual ele foi sujeito, me pareceu extremamente rigorosa e severa. Claro que deve haver uma punição, mas no caso de Léo Lins, parece que a penalidade ultrapassou um pouquinho os seus limites. No Espiritismo, com Allan Kardec, nós podemos classificar o comportamento deste comediante como absolutamente contrário àquilo que é ética, aquilo que é moral, aquilo que é bom senso. Comentar as diferenças, as divergências religiosas, a diversidade étnica, racial, da forma debochada como faz esse comediante, não é humor, é mau gosto. Ele merece, sem dúvida, uma pena, mas eu acredito que exageraram um pouquinho, pegaram com a mão pesada esse moço que já deve estar arrependido daquilo que ele falou e que ele se considerava impune porque estava no palco, esquecendo que as gravações ficam registradas e podem servir, claro, como estão servindo, de prova contundente contra o nosso eventual mau comportamento. Roseli Aparecida, pena que eu li foi de 8 anos e 3 meses. Realmente é algo alto, né? Muito assim que a gente até ouvindo ou lendo essa matéria, fala assim, 8 anos, nem vai ficar esse tempo todo preso, porque é comum, né? As pessoas até de grande expressão, poder aquisitivo, elas vão presas e logo já tem a notícia de que vão cumprir pena domiciliar, né? Enquanto uma pessoa que vive em plena região amazônica e tem uma árvore que é protegida, ela arranca uma casca daquela árvore para fazer um chá, é algo que já aconteceu e essa pessoa foi presa. Então, assim, existem aí as suas diferenças absurdas, né? Agora, no caso desse comediante, Léo Lins, né? Aliás, a pretexto daqui das questões, o Afonso ele sempre é muito histórico, né? Ele busca fatos e vem narrando num crescente para os dias de hoje. Só penso que ali não foi para explicar que hoje poderia ser feito isso ou aquilo, mas é uma outra discussão que eu também li sobre pessoas que defenderam essa prática desse tipo de comédia, e alguns disseram, poxa, mas a gente vai tratar daqui a pouco, então, a questão do preconceito racial, principalmente com os escravizados, tendo um olhar voltado lá para aquela época, que não foi isso que o Afonso fez. Eu só estou recordando como as pessoas estão defendendo as questões hoje, né? No vídeo de 2022, o Léo Lins ele fez as seguintes declarações contra negros, idosos, obesos, portadores de HIV,
homossexuais, evangélicos, indígenas, nordestinos, judeus e pessoas com deficiência. Não foi pouca coisa, né? A pretexto dessa liberdade, de que o humor, como diz aqui na matéria, de não poder mais realizar a sua arte, isso acho que da maioria não é arte, né, Roseli? É algo que já escapou dessa questão de ser arte. O próprio Pedro Cardoso, que é um ator muito conhecido, ele também aborda essa questão, claro, contra essa fala do Léo Lins e dos seus advogados, da empresária, de que isso é um humor. E aí ele trata de uma maneira, mais voltando à questão do fascismo, de ser o berço do fascismo, esses lugares onde apresentam o stand-up, porque ali pode-se, entre aspas, falar de tudo. Tem uma plateia que abraça, que ri junto, que, ao meu ver, está também no mesmo patamar, né, aplaudindo aquele tipo de expressão. E quem se sentir ofendido, paciência, né? Na sua análise, eu vejo que você também sempre anota muitas questões aí referentes às matérias que nós trazemos. Exponha para nós também a sua visão sobre este caso, independente de ser só o Léo Lins, mas esse tipo de situação que acontece com outros comediantes. Haja visto os que saíram em defesa. Leandro Hassum, Hélio de La Penha, né? Entre outros que estavam ali. O próprio ator Gerald Thomas, ainda essa semana, ele pediu desculpas por ter concordado, e analisando a questão, ele voltou atrás. Ale, a gente sabe que quem aqui nesse país, com relação às penas, né, quem tem um bom advogado e paga bem, a gente sabe que sempre encontra uma brecha para ou cumpre a pena em liberdade, ou cumpre menos, ou às vezes até essa condenação é eliminada e se propõe aí até um outro julgamento. Mas, enfim, a gente não está aqui para julgar. Eu não quero ter essa intenção de julgar a pessoa em si, porque eu entendo que nós todos estamos aqui em aprendizado, todos estamos crescendo, passamos por fases em que a gente se incluía nesse rol de pessoas que não via problema algum em certas situações, mas hoje já não cabe mais. Então, eu acho que entendo que essa punição, tanto quanto entre as opiniões severa, ela vem para trazer um alerta a todos nós. Até onde vai a minha liberdade de expressão? Embora a Constituição admita, né, permita essa liberdade de expressão, ela não autoriza quando a gente viola direitos fundamentais. Então, porque é você perpetuar o preconceito. Porque as pessoas que estão lá... E a gente não pode esquecer que hoje tudo isso vai para a rede social, como foi o programa dele, o último, foi para a rede social. Muitas pessoas acabam compartilhando, algumas compartilham com críticas, outros compartilham porque gostam e fazem memes dessas piadas. E, na verdade, o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de humor, que, na minha opinião, não é humor, não é arte, isso é você realmente tratar de ações que você vai trazer prejuízos a grupos diversos, né? Então, o que você faz? Você cria um estereótipo negativo, trazendo humilhação para esses grupos. Não precisa nem se tratar de uma pessoa em especial, como ele toma o cuidado de não fazer, né? Mas ele se refere a grupos. Então, isso cria um estereótipo negativo sobre esses grupos e causa a eles sofrimentos coletivos. Então, essa liberdade de expressão, ela tem que haver um limite, sim. Eu nem entendo isso como uma censura, como muitos também colocam, mas eu entendo sim como uma necessidade. No nosso momento de hoje, o Afonso trouxe, como o Alexandre falou novamente, trouxe questões anteriores, né, em que esses costumes, essas referências não tinham o seu valor.
Olha, gente, eu mudei assim muito o meu pensamento com relação a isso, porque é só quando a gente se coloca na situação daquele que sofre. Eu tive a oportunidade lá no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, de através aqui da Fundação Espírita André Luiz, de ver um seminário com o professor Léo Bento. Procurem Léo Bento no Instagram, vocês vão ver todo o potencial que ele tem de nos auxiliar, como ele me auxiliou muito bem. Ele trouxe um seminário de letramento racial, porque hoje a gente deve não mais nos dirigir a pessoas ou a grupos de formas que possamos ofendê-las. E naquele seminário, o Léo Bento, ele trouxe situações que despertou em mim muita coisa de que é uma realidade. Na verdade, o negro, a pessoa que tem obesidade, a pessoa que tem uma deficiência, e a gente fazia essas brincadeiras antes e eram tidas como aceitáveis, essas pessoas sempre sofreram, desde o tempo ali que o Afonso trouxe do Dom Pedro. O negro, o escravo, sempre sofreu. Quando a gente via as novelas em que os negros só faziam papéis de escravos, né, de empregados, de funcionários subalternos, né, embora toda a profissão tenha a sua validade, o seu valor, mas naquele tempo a gente já sentia um preconceito ali. Só que a gente não tinha essa ideia grandiosa que, graças ao bom Deus, a nossa evolução trouxe. Então hoje já não cabe mais esse tipo de forma de se expressar, porque você está ofendendo, a sociedade está mudando, nós estamos mudando, afinal estamos indo vagarosamente, devido inclusive a essas questões, para o mundo de regeneração, estamos caminhando. Então a sociedade, ela está começando a mudar os seus parâmetros, a mudar os seus valores, e hoje existe intolerância à intolerância. Então sim, na minha opinião, como estar aqui no Jornal Nova Era para dar também a minha opinião, além do conhecimento espírita, eu entendo que isso não é arte, isso não é humor. Não foi feita uma censura, mas foi feito um alerta, um despertar para todos nós de que nós não devemos nos manifestar ofendendo pessoas, humilhando categorias. Nós que somos palestrantes, que trabalhamos na Casa Espírita e principalmente aqui nesse meio de divulgação que alcança o mundo inteiro, nós temos que começar a ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e nos colocarmos na pele, na situação daquelas pessoas que sofrem esse tipo de humor, de mau humor, na minha opinião. Mal, não mal com L, mal com U, porque é um humor ruim, é um humor triste. E olha, na minha opinião também, se alguns humoristas não acharem que tem mais como fazer rir sem que ofenda outras pessoas, para mim, vai ser um livramento. Muito bem, Roseli. Obrigado pela sua também explicação, sua análise, né? Essas questões são sempre muito delicadas. Nem nós aqui, né, no meio espírita, não deixamos de ter as especulações e das mais recentes e até frequentes. A gente fala, aliás, quase não se fala. Quando fala, existem respostas diversas e umas mais escapistas, outros tentam explicar o que realmente entende sobre a questão. Na Revista Espírita, lá em 1862, tem a questão de quando Kardec escreveu dos negros, da condição referindo-se a uma raça inferior, no sentido de serem espíritos em estágio primitivo de evolução. E essa visão, né, ela reflete o pensamento da época, mas é amplamente debatida e reinterpretada pelos estudiosos espíritas contemporâneos. Ou seja, a doutrina espírita, que já passou por tantos, por tanto policiamento, né? Os livros,
né? Tem casa ainda que tem que assinar o livro de presença, né? Na época era para controlar as pessoas que frequentavam, saber quem é que estava frequentando o centro espírita. Então, por isso que é importante que nessa análise bem interessante do Afonso, a sua, e isso a gente não fecha a questão, como sempre disse o nosso querido... me fugiu o nome do nosso amigo agora, do programa, ele sempre falando que fechamos a questão, já desencarnado. Se eu lembrar, eu vou falar o nome dele. Tão querido aqui na nossa programação, desencarnou não há tanto tempo. Mas para que outros, e os que estão ouvindo e assistindo, possam também ter aí a sua percepção. Eu quero falar também, a gente já está falando, embora à luz da doutrina espírita, eu quero perguntar a você, Afonso, como que a doutrina espírita ela interpreta o conceito de liberdade de expressão em relação à responsabilidade moral e ética? A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Você gostaria que se referisse a você de forma jocosa, debochada, de forma assim caricatural? Claro que não gostaria. Então, nós não devemos ter esta prática, fazer essas mesmas ações em relação àquele que está do nosso lado. É básico. Amai-vos como eu vos amei, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se existe, veja só, quando o Juca Chaves canta o Brasil já vai à guerra, comprou porta-aviões, um Viva para a Inglaterra de 82 bilhões, mas que ladrões. Ele faz uma crítica ácida a uma compra indevida, mas ele tinha razão. Veja só, ele era comediante, humorista, compositor, mas ele estava a serviço da crítica construtiva. Por quê? O porta-aviões Minas Gerais, que, como foi dado o nome aqui no Brasil, era sucata na Inglaterra. E foi comprado pelo Brasil. Agora, a gente não vai entrar em detalhes dessa operação comercial lícita ou ilícita. Mas o que acontece? Era sucata. E a sucata custou, na época, uma fortuna para os cofres do Brasil. E o Juca Chaves sabia disso, como todo mundo sabia que estava envolvido no processo. Ele lançou essa música, que se não é exatamente de bom gosto, ela não é humor debochado, crítico, ácido. O que a gente não pode, meu caro Alexandre Ansel, o que a gente não pode perder o foco aqui, que nós estamos falando sobre o comportamento. Veja só, você quer saber a partir do Espiritismo. Você está na sala, alguém entra, tropeça e cai, vai ao chão, e grita, ai, cai, dá com o traseiro no chão, ai, e sofre. Tem gente que está na sala que dá risada, ele se diverte com o sofrimento alheio. Mas tem gente que fica constrangido, se levanta da cadeira, da carteira, e vai lá ajudar aquela pessoa que sofreu o tombo a se levantar. Então, ajudar a pessoa a se levantar do tombo que ela levou, ela pode estar machucada, é um ato de caridade. Fora da caridade não há salvação. Aqueles que estão rindo são os debochados, são os espíritos brincalhões, espíritos ainda inferiores. Olha, eu vou à literatura, vou voar alto agora, eu vou à literatura alemã, eu vou agora dar a voz àquele que foi poeta, escritor, filósofo, pensador alemão, que é a pilastra da cultura alemã, Goethe, Wolfgang Goethe. Goethe. E Goethe disse o seguinte, presta atenção, a senhora que está aí, aperta o cinto. Vamos prestar atenção no pensamento de Goethe, que expressa bem aquilo que nós gostaríamos de dizer a propósito desse comediante de mau gosto. Goethe disse assim, nada mostra mais o caráter de um homem do que aquilo de que ele ri. Nada mostra mais o caráter de um homem do que aquilo de que ele ri. Pensamento de Goethe, e que cai muito bem a propósito. O Alexandre Anselmo comentou, o pessoal vai lá ao teatro, assistir a comédia stand-up, e se diverte com esse humor debochado, histriônico. Vamos usar uma expressão
A gente precisa, no jornalismo, isso aqui é um programa jornalístico, precisamos usar as expressões do povo. Esse senhor e essa comédia stand-up é uma baixaria. E quem vai à baixaria está mostrando o seu caráter. Nós não vamos. Tenho certeza que nós aqui, que vocês que estão assistindo, o Alexandre Anselmo, a nossa querida Roseli, o nosso humor é bem diferente. O nosso humor é assistir uma peça de Voltaire, por exemplo, o Tartufo, tantas outras peças boas, comédias boas brasileiras, que estão aí pontificando pelos teatros e que trazem uma mensagem de alegria, de relaxamento íntimo, mas sem fazer pouco caso do aleijão, da deficiência física, da cor da pele, da pobreza e da miséria do alheio. Roseli, eu estava aqui pensando o quanto machuca essas pessoas e as situações em que levam a casos mais graves, né? Pessoas que entram em depressão, pessoas, principalmente, e são as informações que muito se vê, que por conta da homofobia, jovens se suicidam. Ou seja, que humor é esse que mata as pessoas, né? Porque não é matar de rir, é o matar mesmo de tirar a própria vida. Então é isso que precisamos estar atentos, principalmente pais, padrinhos, tios, a família, estar atentos ao que se permite os jovens hoje a ter acesso. Que na verdade, através do celular, eles têm acesso a tudo. Está muito mais difícil controlar hoje em dia o que os jovens, as crianças estão assistindo. Porque a partir do momento em que, olha, eu já dei aquele aparelho e assim aquela criança, aquele adolescente vai me dar um pouco de paz, né? Então, hoje os pais têm menos contato até com os seus filhos, porque se não está na escola, está no celular. A não ser aqueles já com sua consciência em de que está em casa, está em contato, nós vamos conversar. Nada de celular, senta aqui, quero saber como está no estudo, como foi, né? E os filhos terem a oportunidade de perguntar também aos pais, porque geralmente aquela coisa não tem tempo, né? Não tenho tempo, quando chega um momento que talvez um dos filhos já tenha se perdido até nas questões da droga, aí quer conversar com o filho não quer também conversar mais. Então, é importante que tenha esse diálogo, os diálogos, né? Porque aprender na rua é aprender na rua. Não significa que é uma maneira certa que o jovem vai estar aprendendo sobre determinadas situações. Agora, aprender em casa é fundamental. Eu vejo isso pelo meu sobrinho, com hoje 20 anos. Ele mora em outro país, é uma outra cultura, porém um país em que o racismo é aberto, que é os Estados Unidos, né? Então, em Nova York, o pai dele, que é nigeriano, né? Então já enfrentou diversas situações e trabalha com jovens também que estão aí em ressocialização. Ele senta com o menino para conversar e para explicar para ele da realidade das coisas, inclusive de como agir nas ruas dos Estados Unidos, porque mesmo em silêncio, né, a polícia lá é muito brutal em determinadas situações, principalmente quando se trata de pessoas negras e também latinos, né, em geral. Então, assim, essas conversas são importantes para que os filhos tenham de dentro de casa aquilo de que, olha, isso você confia, seu pai, sua mãe está falando, de que é para o seu bem. Na rua você vai aprender, mas aí você filtra, né? Então penso eu que os jovens precisam ter mais esse contato com os pais, mas os pais precisam fazer essa parte. Porque assim, não está me enchendo, já estou feliz, amanhã pode ser que essa frase vai repercutir no coração de uma maneira mais pesada.
Com certeza, Alexandre, você tocou num assunto muito importante, né? Porque a gente sabe que a criança, o adolescente, até uma idade aí de 9, 10 anos, ele ainda está com a mente muito propícia a absorver os ensinamentos, os valores. Então, embora haja essa questão ainda muito forte do celular, de nos afastar de um diálogo, de uma convivência em família, eu vejo que a qualquer oportunidade que esse filho venha a trazer questões ou tenha atitudes desse tipo de rotular, né, pessoas. Rótulo é para produto, não é para pessoas. Aquele fulano que é assim, o outro. Então a gente tem que ter essa oportunidade de usar para transmitir os nossos valores, transmitir através de exemplo, porque o exemplo modifica de verdade. O humor, ele é um meio de elevação, sem dúvida alguma, mas a gente tem que aprender a fazer humor e a gente rir com os outros e não rir dos outros. Então, essa questão é muito importante, Ale, trazer essa oportunidade, como você falou, da gente estar atento aos nossos filhos, aqui atitudes eles estão vendo, o que é que eles estão trazendo dessa mídia, o que eles estão vendo na mídia, porque esse rapaz que a gente está falando do tema hoje, não foi uma única vez que ele fez isso. Na verdade, eu entendo até que não querendo falar da condenação, mas trazendo à tona um pouco disso, isso não foi uma coisa de momento, isso foi uma coisa em que ele persistiu já há muito tempo. Ele já tinha sido alertado de outras formas, ele tem N processos sobre ele a respeito desse tipo de preconceito que ele lança muitas vezes nas suas particularidades a pessoas em especial, e ele tem N processos lá de pessoas que se sentiram ofendidas. Então essa atitude dele foi uma persistência que ele teve. Então ele foi alertado, mas ele precisa realmente ter esse despertamento, e eu peço, né, que a espiritualidade amiga possa, né, se colocar perante esse rapaz e outros também que pensam da mesma forma e possa ajudá-lo a despertar nesse sentido e que ele não faça mais esse tipo de atitude, né? E trazendo a questão do Kardec, que você bem trouxe, né, que é muito trazida à tona dos comentários feitos lá através das etnias, né? Então a gente precisa entender que era aquele momento, como o Afonso trouxe, vários momentos. Então, os estudos da época traziam essa questão. Porém, se Kardec fosse fazer hoje a codificação, eu tenho certeza de que essas questões já não seriam trazidas. E por que os espíritos trouxeram? Para que a gente pudesse refletir dentro das nossas questões. Eles entendem que nós estamos evoluindo e cabe a nós, como sociedade, a gente começar a brecar, a frear esse tipo de atitude. No nosso processo evolutivo não cabe mais comentários prejudiciais, comentários que ficam fazendo as pessoas rirem de situações de outros grupos e causar a eles humilhação, tristeza, depressões, suicídios, muitas coisas sérias e graves que têm acontecido no nosso mundo. Eu acho que tudo vem para um despertamento nosso. Uma das perguntas que mais chegam aqui quando falam dessa questão, já teve mais, né? Hoje já deu uma acalmada, mas as pessoas sempre perguntam por que os espíritos não falaram sobre isso com Kardec, né? E realmente é uma pergunta, né, que a gente... Só Kardec para responder. A gente não sabe, né? Nosso tempo está esgotando, passou muito rápido esse programa, essas excelentes explanações do Afonso e da Roseli. E eu quero então passar aqui para a mensagem final. E o Afonso sempre nos traz uma dica de leitura também no final do Jornal Nova Era. Afonso. Uma sugestão preciosa, No Invisível, de Leon Denis, publicação da Federação Espírita Brasileira, desvenda os mistérios que existem entre o céu e a terra. Uma leitura interessante, uma leitura enriquecedora, uma leitura agradável que faz bem à alma. Ler faz bem à alma. Moreira Júnior, muito obrigado. Roseli. Eu que agradeço, ótimo tema. Na próxima quinta estaremos juntinhos. A dignidade do próximo é sagrada. Um abraço a todos. Obrigado a toda a equipe e a você. Muito obrigado pela sua companhia. Termina aqui. Jornal Nova Era.